Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast. O meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Lembrando que você pode ouvir esta e outras edições do podcast nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai. O link está nas minhas redes sociais, no @área do Marcel no Instagram e no Twitter e também na descrição deste áudio. Sem mais delongas, vamos nessa. A Boeing anunciou que irá fazer o primeiro voo do 777X esta semana. Se não houver mais adiamentos, o primeiro voo deve acontecer na quinta-feira, 23 de janeiro. A decolagem está prevista para acontecer por volta das 10 horas da manhã, hora local de Seattle, 3 horas da tarde no horário de Brasília. Porém, a fabricante avisa que se houver problemas meteorológicos, a decolagem pode ser adiada. Este projeto do 777X é marcado por atrasos, ainda mais com a que foi revelado no último final de semana que vários áudios foram divulgados pelo Senado dos Estados Unidos, que está investigando o caso 737 MAX. Esses áudios revelam que o mesmo processo que o 737 MAX passou desde a fabricação até as entregas estava previsto para acontecer no 777X e que o calendário de entrega seria muito mais agressivo que o 737 MAX. As aeronaves terão motores GE 9X, terão wingtips, assim como foi divulgado pela primeira vez na Dubai Air Show em 2013. O 777-9 terá 426 assentos e o 777-8 384. O X do 777 é a mesma coisa que dizer família 777. As primeiras entregas estão previstas para acontecer em 2021. O número de pedidos do modelo já passa dos 300, de acordo com dados da Boeing. O consenso na fabricante é de que o 777X terá o número de pedidos ampliados ao longo da década. Vamos esperar para ver o que vai acontecer aí com esse lançamento aí do 777X, que depois das trapalhadas que aconteceram com o 737 MAX, pouca gente espera no momento grandes coisas vindas dele. Muito bem. E uma novidade bem bacana que já está em vigor é que as fintechs, são os bancos digitais como a Nubank, PicPay e outras, agora permitem saques em dinheiro em estabelecimentos comerciais de médio porte, como padarias e supermercados, a um custo mais baixo. Antes, para quem usava estes bancos digitais para fazer saques, tinha que usar apenas a rede do banco 24 horas, com um custo de até R$ 7 por saque. A solução, que ao meu ver é muito criativa, porque se você vai a uma padaria e essa padaria ou supermercado permite que você faça o saque, ela ganha em contrapartida um cliente potencial, porque a pessoa vai no estabelecimento, faz um saque direto no caixa e se lembra de comprar alguma coisa que esteja em falta em casa. O cliente vai lá, faz o saque, depois volta para o supermercado, compra aquilo que necessita e faz o pagamento novamente direto no caixa. Isso com certeza deve ser um grande atrativo para esses estabelecimentos, mas para os supermercados, que trabalham mais com produtos gerais, Padarias nem tanto, depende da região. Lembrando que não é a primeira vez que padarias e supermercados aderem ao procedimento de saques bancários. A Caixa Econômica Federal, em 2003, lançou um serviço chamado Caixa Fácil, hoje chamado de Caixa Aqui. Na época, os clientes poderiam, em parceria com alguns estabelecimentos, fazer também saques. É uma conta voltada para clientes que ganham até 4 salários mínimos por mês. Esse tipo de conta corrente foi regulamentada anos depois com a obrigatoriedade do pacote oferecido pelo Banco Central, que todos os bancos são obrigados a oferecer, mas que você nunca vai ver propaganda, porque os bancos não ganham com isso. Esse pacotão aí do Banco Central permite que você faça 4 saques por mês, sem qualquer tipo de cobrança, sem que você pague aquela maldita cesta de serviços, que geralmente não custa menos do que R$20. Então, não chega a ser uma novidade, mas agora que esses bancos digitais permitem que você, já de cara, faça o seu cadastro pelo aplicativo ou pelo site,
site, né, da instituição e resolva toda a sua vida através do seu smartphone, a coisa tende a ficar mais competitiva em relação aos grandes bancos, que agora vão ter que se virar, porque os bancos só oferecem no momento, em grande parte deles, a opção de fazer o saque nas agências bancárias ou na rede 24 horas. Recentemente o Banco Central determinou que quem ultrapassar o limite de 4 saques mensais terá que pagar a tarifa que o banco determinar, não o que o banco 24 horas determinar. Ou seja, aquilo que foi combinado com o banco é o que vai ser pago pelo cliente caso exceda o limite de 4 saques por mês nos totens de atendimento do banco 24 horas. Essa concorrência é sadia, é uma reclamação muito antiga do consumidor, e agora que as fintechs estão inundando o mercado, a tendência é de que a concorrência fique mais acirrada finalmente entre as instituições bancárias. Essa semana saiu uma notícia de que os grandes bancos deverão economizar 24 bilhões de reais para manter a rentabilidade atual frente à nova concorrência. Ou seja, vão ser agências fechadas, funcionários demitidos, no caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, podendo passar por processo de demissão voluntária, enfim. Isso ainda vai dar muito pano para manga, mas isso acaba com um círculo vicioso que já durava anos e que só prejudicava o consumidor. Bom, e para finalizar, queria falar de um assunto que está sendo divulgado aí pela mídia, é a questão do fim da pejotização de contratos nas emissoras de televisão por conta da suposta sonegação fiscal que estaria ocorrendo. Há algumas edições atrás, eu falei sobre o processo de pulverização do mercado publicitário, principalmente nas TVs abertas. Um desses áudios aí contém um trecho de uma entrevista com o jornalista Ivan Moré, que foi dispensado da TV Globo alguns meses atrás, sintetizando o que está acontecendo no mercado, etc e tal. Um exemplo claro do que está acontecendo isso é na TV Globo, que está com um processo de unificação de todos os produtos do grupo, que nada mais é do que, para os entendidos desse assunto, é um enxugamento da máquina, uma redução de custos. Jornalistas da emissora que antes eram contratados via pessoas jurídicas, agora estão trocando seus contratos por CLT, forçando a ter uma redução salarial, que chega até 40%. No ano passado, o Jornal Nacional fez uma campanha pelos 50 anos do jornal, trazendo âncoras das afiliadas para apresentar as edições do programa aos sábados. Desde o início, quem me segue no Twitter sabe disso, eu já suspeitava que esse processo seria definitivo. Um caso muito noticiado é o salário de William Bonner, que é o âncora do Jornal Nacional, que, como pessoa jurídica, estima-se que ele tinha um salário de aproximadamente 650 mil reais. Com esse novo contrato, essa seletização dos contratos, o salário dele teria reduzido para módicos 390 mil. Por que eu estava suspeitando de que esse processo aí de chamar pessoas de afiliadas ficaria fixo no Jornal Nacional? Porque isso aí é redução de custo para a emissora. Profissionais como esses, seletizados, assim como a maioria de nós mortais, quando fazem plantões, eles são compensados em dinheiro, né, pela hora extra, ou pelo famoso banco de horas, que muitas das vezes a pessoa não é compensada posteriormente. Eu fiz uma conta aqui agora há pouco do suposto salário de William Bonner como CLT, pelo que foi divulgado aí pela mídia, no valor de 390 mil reais. Isso representa aproximadamente 2.500 reais a hora. Pergunto para você, meu caro ouvinte desse podcast, quantas pessoas nesse país têm um salário de 2.500 reais por mês? E você deve estar respondendo, acho que até R$ 2.500 por mês, cerca de 60% da população. Pois bem, se a emissora chama um cara de uma afiliada, que geralmente um âncora, vamos supor que ele ganhe 30, 20 mil reais por mês para passar um sábado inteiro na TV Globo, desde que ele vai do aeroporto dessa cidade, vem para o Rio de Janeiro, faz os trabalhos todos, volta para o hotel no final da noite, depois embarca para sua cidade de origem no dia seguinte. Eu estou supondo isso porque o Evaristo Costa falou sobre isso no Instagram, algum tempo atrás, quando ele fazia os plantões do jornal. Se a pessoa chega lá, por exemplo, 2 horas da tarde e sai de lá às 10 horas da noite, se fosse com o William Bonner, seria R$ 2.500 vezes 8, que dá aproximadamente 20 mil reais. 20 mil reais só de horas extras. Agora, se a pessoa vem de Manaus, por exemplo, de manhã cedo, chega no Rio de Janeiro, almoça, faz hotel, depois vai pra TV Globo, fica lá até 10 horas da noite e a pessoa ganha lá 15 mil reais por mês. Isso sai mais caro do que pagar horas extras pro William Bonner, por exemplo? Sai mais barato.
Entre essas duas, qual é a opção que a Globo escolheu? Manter esse projeto de trazer âncoras das afiliadas para fazer o Jornal Nacional nos sábados e também nos feriados. Isso vai se estender também a outros telejornais da rede da emissora, não tenha dúvida. E muita gente acha, que bonitinho, vou prestigiar o pessoal das afiliadas e tal. Mas, na verdade, tem uma redução de custos que não é só no jornalismo, mas também é generalizada por conta da pulverização do mercado. Frente a YouTube, frente a Netflix, frente a outros plays da vida. Não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio, mas é isso que está acontecendo. Siga-me nas redes sociais, @área do Marcel, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se fala no próximo episódio. Até lá!